cheguei aqui no culto, eu fiquei ali do lado de fora, e o Senhor começou a falar algo. Eu até acompanhei alguns irmãos no que eles iriam fazer. Quando nós estávamos adorando o Espírito Santo de Deus, Ele começou a mostrar algumas coisas. E Ele falou: a nossa atitude diante das coisas que Deus tem nos mostrado, ela reflete diretamente aonde está o nosso coração. Se nós não nos entregarmos totalmente como nós queremos, que o Senhor entregue tudo aquilo que Ele tem para nós. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que este final de semana não tenha sido uma coisa muito boa, ainda que este domingo pela manhã não tenha sido uma coisa que você falou: Senhor, é isso que eu quero. Mas o Senhor está falando assim: é por isso que eu te chamei, é por isso que eu te levantei, é por isso que eu te constituí, porque você é forte, e é por isso que eu te chamei. Eu não te chamei por sua qualificação, eu não te chamei pela quantidade de dinheiro que você pode dar, eu não te chamei pelas coisas que você pode fazer, eu te chamei por causa do seu coração. E Ele quer, essa noite é esse coração. Ele quer esse coração. Ele não quer outra coisa, Ele quer esse coração. Porque quando Ele toma por completo a nossa vida, tudo que Ele tem preparado vem de uma maneira abundante em nós. Todos nós temos que nos esforçar, todos nós temos que fazer, mas nós temos que permitir. E isso já está sendo ministrado e acaba sendo corriqueiro. Se o Senhor não for ao altar da nossa adoração, se Ele não for primeiro em tudo, nada vale a pena. O nosso esforço, como diz Salomão, é em vão, é vaidade. Então, em nome de Jesus, perceba o que o Senhor Ele já está ministrando sobre nós neste culto. Perceba, hoje nós estávamos numa visita ali na casa de alguns irmãos, logo ali, né? Morumbi, né, Felipe? Aleluia, logo ali. E o Senhor chegou e estava falando conosco. Se nós não entendermos o chamado, se nós não entendermos aquilo que o Senhor tem, nós vamos sempre ficar à mercê das coisas desta terra. E uma coisa que eu ouvi nessa semana é verdade: até quando nós vamos mendigar aquilo que o Senhor tem preparado de abundância para nós? Até quando? Tudo por quê? Tudo porque nós permitimos. Então a permissão é nossa. Nós damos o lugar para Deus poder fazer e superabundar a graça dEle em nós. Amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 35. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Glória a Deus, é maravilhoso estar aqui, é maravilhoso contemplar a presença gloriosa do Senhor neste lugar. Gênesis capítulo 29, versículo 35. Nós vamos ler alguns versículos aí. Aleluia, hoje, oh glória. O Senhor, durante esta manhã, o Senhor falou algo, ministrou algo, e eu falei: Senhor, o que realmente o Senhor quer? Ministra sobre nós. Então, Gênesis capítulo 29, versículo 35, eu vou ler aqui com os irmãos, juntamente, diz assim: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Amém? Vamos ler de novo? Vamos? Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E como era o nome deste filho? Lia deu o nome de Judá. Amém? Vamos lá. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter
filhos. Amém? Glória a Deus. Deixa o Senhor ministrar algo que os anjos eles já estão entregando para você. Só nesse momento de adoração que nós tivemos, o Senhor já está fazendo algo extraordinário acontecer aqui. Mas nós precisamos perceber, porque quando o Senhor ele falou este versículo, não ficou somente isolado neste versículo. Na verdade, isso aqui é só uma introdução daquilo que Deus vai começar a falar conosco, tá, irmãos? Amém? Isso aqui é só o início. Por quê? Quando Deus pediu para poder ler este começo, ou ler este versículo, Ele estava falando estritamente de Judá. Porque Lia, vamos recordar um pouco da história. Jacó, ele trabalhou por uma mulher durante 7 anos. E na hora que foi para ser entregue esta mulher, o sogro dele falou: não, você tem que casar primeiro com a primogênita, não pode casar com essa. E ele entregou Lia no lugar de Raquel. Depois ele trabalhou mais 7 anos e ele tomou o quê? Raquel por esposa. E este filho é exatamente o 4º filho de Lia. Os outros filhos, prestem bem atenção que o Senhor vai começar a falar a partir de agora algumas coisas. Até este filho, todas as vezes que a concubina dela e ela ficavam grávidas, era uma palavra de afronta, era uma palavra, uma ordem que dava contra aquilo que começou a existir do relacionamento com Jacó e propriamente ali com a irmã dela. Depois, quando ela entendeu aquilo que estava acontecendo em Judá, ela falou algo. Ela falou assim, o quê? Ainda nós lemos: desta vez eu vou o quê? Eu vou louvar, eu louvarei ao Senhor. Peraí, que coisa louca. Então já começa a entender. A ordem que sai da sua boca, o decreto que sai da sua boca, principalmente você mulher e você homem, diante de uma gestação, você está lançando um decreto ou de vida ou de morte sobre a vida do seu filho. Então tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Toma cuidado com aquilo que você disse, toma cuidado com aquilo que você falou. Porque quando saiu essa palavra, Deus começou a movimentar o reino espiritual de uma forma diferente. É lógico que vocês vão chegar e já estão pensando aí rapidamente, mais rápido do que eu, né? E chegando falando, mas não foi José que libertou o povo? Então, José não tinha nada a ver, né? José era lá um dos irmãos de Judá. Mas se nós formos ver na história, quem não permitiu matar José? Judá. Ele falou, não é mais fácil vender? Ainda que falou, vem, mas não permitiu os outros irmãos matarem. Isso foi decorrendo a história. E neste decorrer da história, nós vemos José sendo vendido. Nós vemos ali José estabelecendo o princípio que lhe foi ordenado, ou seja, nem tudo muitas vezes que acontece de ruim foge do propósito de Deus. Deus estabelece algumas coisas para nós estarmos atentos à voz dele e nós profetizarmos e nós continuarmos firmes naquilo que o Senhor ele estabeleceu. Então nenhum problema que você passa hoje está fora dos olhos de Deus. Tudo está diante do controle do Senhor e você tem que entender qual é o propósito para você continuar em cima de um princípio e você chegar aonde o Senhor ele estabeleceu para você. Então José fez isso, ele cumpriu isso. Mas depois da morte de José e de Faraó, o que acabou acontecendo? O Faraó que assumiu esqueceu, tomou todo aquele povo que já tinha se multiplicado de aproximadamente 75 pessoas. Eles já estavam com uma multidão, já tinha muitas pessoas ali habitando o Egito, porque automaticamente José, para não fazer com que a família dele morresse de fome, trouxe todos eles ali para o Egito. Mas depois deste tempo, Faraó começou e pegou eles como escravos, e diante desta escravidão, começou a colocar julgos sobre a vida dele. Foi aí que através do clamor daquele povo, de algumas pessoas, tá? Nós já vamos entender o porquê algumas pessoas. O que acabou acontecendo? Foi estabelecido algo e o Senhor levantou Moisés para poder retirar este povo. Aí eu quero fazer um adendo muito importante, porque Deus, Ele não nos chamou para nós servirmos através de milagres, sinais e maravilhas que Ele fez por nós, mas sim através de princípios e propósito. O povo, ele pode ter ficado preso
ou muitas vezes não entendido, aquelas 12 pragas que foram ali colocadas, ou seja, as pragas que fizeram com que Faraó compreendesse que aquele Deus era um Deus diferente dos outros deuses que ele servia. E ele pegou, fez o quê? Ele pegou, liberou aquele povo, mas logo depois que ali o último saiu, eles estavam andando, Faraó, ou seja, fala que Deus endureceu o coração de Faraó e fez o quê? Mandou com que todo o exército dele fosse lá e destruísse aquele povo. Mas, entenda bem, o reino das trevas, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você volte a sua mente para aquilo que você era, volte a sua mente para aquilo que você foi, volte a sua mente para a prisão que você estava, para que você não reconheça quem é o Senhor, o teu Deus, e tudo aquilo que Ele fez por você. A habilidade do reino das trevas é muito grande, porque quando o Faraó soltou tudo, o povo, a primeira coisa que falou assim foi o quê? Morremos. Vai todo mundo morrer, por que você não deixa a gente lá? Começaram a o quê? Murmurar. E é exatamente isso. Muitas vezes diante da primeira guerra, da primeira luta, da primeira batalha, do primeiro confronto, que tipo de palavra tem saído da nossa boca? Porque o reino das trevas, eles são astutos. Eles agem em particularidades. Eles agem através de coisas minuciosas, falando assim, não tem nada a ver, pode fazer, é normal, é natural. Mas Deus chega e fala assim, eu não trabalho com quebra de princípios, ou sou eu, ou não sou eu. E quando o Senhor está em um lugar, este lugar ele é estabelecido em glória. E quando há alguma coisa que difere disso, Ele sempre vai revelar e vai mostrar aquilo que não está em ordem. E daí diante disso o Senhor chegou e falou o que para ele? Chegou e falou assim, olha, presta bem atenção, Moisés, para de ouvir e fala para o povo, continuem marchando, mas usa o que você tem na sua mão. Ele estendeu até o mar se abriu, o povo passou. A hora que os carros e cavaleiros, os cavalos de Faraó tentaram passar, o mar se fechou, todos morreram e o povo de Israel saiu ileso. Mas vivemos por maravilhas, sinais, prodígios? Não, porque ainda tinha mais coisas a acontecer. Entenda, nós começamos aonde? Lá em Judá. Para aí, pensa nisso aí, Judá. E eles começaram a andar. Deus deu maná. Deus começou a mostrar que até da pedra podia sair água. Deus começou a mostrar para eles que a roupa deles podia crescer, e eles não teriam problema em nem confeccionar roupa. E aquelas roupas se manteriam o quê? Novas, boas. O Senhor começou a manifestar sinais, maravilhas e milagres. Mas aconteceu algo. E aí eles se depararam com a promessa. Então perceba bem, quando você se depara com a promessa, você tem que tomar uma decisão. Eles se depararam diante de Canaã. E diante de Canaã aconteceu algo. Ele mandou o quê? Ele mandou 12 espias investigar a terra. E quando esses 12 espias eles ficaram 40 dias. Quem eram esses espias? Espias eram príncipes, eram líderes, eram pessoas que sabiam como reportar, dar informação e dar não somente uma instrução para um nível de guerra, como também uma instrução não só territorial, mas também uma instrução emocional, porque qualquer palavra iria fazer o quê? Ou iria motivar e fazer com que o povo entendesse, ou iria esfriar totalmente o posicionamento e a decisão daquele povo. E ali se foram os 12, mas daí diante desses 12, 10 voltaram e começaram a fazer o quê?
Preste bem atenção, agora que entra, entenda bem, agora que entra o nosso posicionamento como governo, agora que entra o nosso posicionamento como sacerdócio, e agora como entra a nossa orientação como palavra profética nessa geração. 10 vieram e inflamaram o povo e fizeram o povo murmurar. Como assim? Não vai dar certo, não tem como, mas primeiro apresentaram tudo, não foi? Apresentaram a melhor terra, a terra mais fértil, apresentou todos os frutos, apresentou tudo aquilo que era de abundância, mas o foco da visão estavam nos habitantes. O foco da visão estavam nas dificuldades. O foco da visão estava no tamanho do problema, da circunstância e daquilo que eles teriam que passar. 10 deles fizeram com que uma grande geração murmurasse e não quisesse estar. Mas 2 deles, Josué e Caleb, eles se prontificaram com algo. O que eles falaram? Eles falaram, realmente, a terra em si, ela tem gigantes. A terra em si, tem pessoas ali, tem lugares fortificados, sim. Mas diante daquilo que o Senhor nos ordenou, diante daquilo que o Senhor nos fez, diante daquilo que o Senhor projetou para nós não temos que temer, porque nós estamos diante da palavra que o Senhor nos deu, e a ordem é: vamos, possuamos a terra, porque o Senhor nos deu por herança. Opa, mudou a palavra agora. Então, diante disso, antes de nós darmos continuidade, eu quero ler algo aqui em Números, capítulo 14, versículo 34 a 37, se você puder abrir aí, ou você vai colocar aqui. Então, Números, capítulo 14, a partir do versículo 34. Números 14, versículo 34. Eu vou ler esse trecho, eu vou ler aqui pela minha tradução. Quero que você preste atenção ali, ou na sua Bíblia. E depois nós vamos voltar para o versículo 24, daí vocês já vão entender. Diz assim a palavra do Senhor, 34 a 37. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representado 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e morrerão os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a comunidade contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Volta um pouquinho no versículo 24 agora, por favor. Você que está aí acompanhando, volta no versículo 24. Por que você leu primeiro o resultado e depois... você vai entender, calma aí, segura aí. Diz assim: o meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Amém? Glória a Deus. Porque eles estavam ali, eram fortalecidos, mas o que o Senhor, Ele começou a mostrar e a revelar para nós, por isso que eu falei, dá uma pausa. Exatamente, quem era Caleb? Porque diz na palavra que Caleb tinha outro espírito. Porque somente ele e Josué tinham a palavra de ordem estabelecida pelo Senhor. Somente eles conseguiram ter a compreensão espiritual daquilo que o Senhor os chamou e os ordenou a fazer. O restante, eles já tinham o quê? Não se perdido, entenda.
ninguém se perde quando sabe o caminho. Você faz uma escolha de estar no caminho ou não estar no caminho. Você escolhe, Deus apresentou. Pensa bem, por que você está falando isso com tanta certeza? Eles viram as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Eles viram todo o exército de egípcios ser morto. Toda manhã eles colhiam maná. Eles tinham água no meio de um deserto. Eles pediram carne, veio carne. Eles começaram a ver todo o seu ser restaurado e renovado pelo Senhor, dia após dia. Mas, como nós vemos, qual era o espírito que estava neles? Ou seja, qual era a intenção do coração, ou para onde eles projetavam, ou onde a visão deles estava focada. Não tem como, se nós não entendermos que é a partir de Jesus tudo, sempre nós vamos ficar focados nas coisas lá de trás, nas coisas lá de fora, nas coisas que nos impedem de crescer, de crer e de começar a enxergar com os olhos espirituais. Se nós ficamos presos em algumas situações que de repente nos sujeitaram, como eu já disse aqui várias vezes e repito, irmãos, muitas vezes nós estamos sugerindo coisas para nós podermos fazer e agir por causa dos traumas e das situações que nós passamos e vivemos dentro da nossa própria casa. Sim, desde lá de pequenininho com os nossos pais. É só você olhar, qual a diferença tem? Tem uma diferença muito grande de você ser criado com um pai, de você ser criado com um pai presente e de você ser criado sem pai. Muda todo o seu ser, muda. Isso aqui, ó, é uma coisa assim louca. Muda quando você recebe uma palavra e você é gerado bastardo, muda. Muda quando tem uma palavra de maldição sobre a sua vida, muda sim. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: em Jesus, tudo se fez novo. E quando Moisés retirou aquele povo, Deus estava querendo mostrar para eles que tudo começava a ser algo novo, mas que eles tinham que enxergar, eles tinham que ver e eles tinham que tomar posse disso na vida deles. Porque se eles não tomassem posse, o que iria acontecer? Eles iriam continuar presos lá no passado, eles iriam continuar presos nas coisas do Egito, eles iriam continuar presos nos deuses do Egito, que ofereciam tudo, mas não davam o principal. Não entregavam alegria, não entregavam a paz, e não entregavam a vida eterna. Eles ficavam ali presos a estas condições, e a estas situações. Mas, quando Deus levanta Caleb e Josué, havia algo que Deus estava começando a falar. Mas por que nós lemos aqueles outros versículos? Para nós entendermos que o Senhor só fez aquele povo andar 40 anos, se era um caminho muito próximo, exatamente para poder ter a renovação de todas as pessoas que murmuravam e falaram contra eles. Porque aqueles que foram, preste bem atenção, aqueles 10 que foram, junto com a sua família, foram consumidos. Porque não estavam falando de qualquer coisa, estavam falando de Deus. Se esqueceram da promessa, se esqueceram do propósito, e se estabeleceram como autossuficientes, e não mais como detentores de um Deus que tudo podia na vida deles. Por isso que uma das palavras que mais nos marca é: se nós entendemos que é Deus acima de todas as coisas, nós temos que compreender que o nosso cônjuge, ele vai ficar no próximo plano. Os nossos filhos vão ficar no próximo plano. Porque se não for através dele, como eu vou ser um marido de excelência? Como eu vou ser um pai de excelência? Como eu vou ser um homem de excelência se não for através dele?
Eu não vou conseguir, porque eu vou querer ter muitas vezes os biotipos das pessoas que me acompanharam desde pequenininho, e eu vou querer arrancar e puxar as coisas deles, mas eles ofereceram algo para eu poder me manter forte. Mas Deus que me manteve em pé, Ele que começou a restaurar todo o meu ser e falou assim: sou eu que cuidei de você naquele dia onde ninguém estava te vendo e você estava se sentindo sozinho, você estava se sentindo abandonado, onde todo mundo chegou e falou: agora já era, não tem mais jeito. O Senhor, Ele olhou e falou assim: tem. Sabe por que tem? Porque meu filho, é minha filha, tem jeito sim. E quando nós assumimos isso e temos esta compreensão deste amor, nós começamos a entender o que o próprio Jesus disse lá em João. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Amai como eu vos amo. Quando há essa compreensão, há um outro Espírito atuando. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Esse que queima em nós e fala assim: não vou desistir, não vou. Mas já está tantos anos orando então. Vai aí, Senhor, quantos mais? Vamos embora. Não, mas você não está vendo o tamanho da dificuldade então. Agora enxerga do outro lado, pega um óculos espiritual e coloca. Agora olha no prisma de Deus. Olha o tamanho do seu Deus agora. Mas para aquele que confia, aquele que acredita, aquele que crê naquilo que o Senhor disse, e aquele que, como Caleb, ele tem um coração ensinável. Porque é muito difícil de você falar para uma pessoa, é muito difícil de você conversar com uma pessoa, falando: eu passei por isso, não vá por esse caminho, não faça isso, por favor, você vai se decepcionar. A pessoa chega e fala assim: eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu. Daí você vai falar assim, você espera, você faz até um cronograma, você vai lá. É bom porque a gente faz isso, tem habilidade para dos nossos filhos, né? Você vai lá e faz assim: 1, 2, 3. Ops, chegou. Ei, mas é que... Então, eu avisei, não avisei? Eu disse que se você fosse por este caminho, você iria quebrar a cara, não falei? Então, o que você quer que eu te faça agora? Então, eu não posso fazer nada. Eu só posso te dar a mão, te levantar e falar: tamo junto. Porque um coração ensinável, ele não cai nas ciladas do diabo. Um coração ensinável não se ilude com as coisas do passado. Um coração ensinável, ele compreende a profundidade daquilo que Deus está o levando, e ele não olha o tamanho do gigante, o tamanho do problema, o tamanho da circunstância. Ele olha para a promessa, para a palavra de ordem que já foi liberada e para aquilo que o Senhor, Ele já estabeleceu sobre a sua vida e todo sobre a sua descendência. Um coração ensinável, ele jamais vai querer qualquer tipo de coisa que o prenda no passado. Ele corta e ele fala: a partir de hoje eu quero viver de uma maneira. Um coração ensinável, ele começa a ter uma visão focada. Ele não perde o foco e não embaça. Eu como homem, se eu tirar assim o óculos agora, o que eu estou vendo, irmãos? Vocês não fazem nem ideia, não se preocupa não. Eu estou vendo um monte de vulto assim, fazendo assim, ó. As luzes para mim estão parecendo uns negócios assim, ó. Por quê? Perdeu o foco da minha visão. E é mais ou menos isso, quando nós estamos num caminho e nós perdemos o foco, nós vamos para onde nós acreditamos e não para onde Deus nos colocou, nos preparou e para onde Deus nos direcionou. Nós começamos a fazer as coisas conforme nós achamos e não conforme aquilo que Ele quer. Ou seja, como aqueles 10, eles acreditaram que todos iam abraçar a ideia, não é? Todo mundo vai, não, vai aí, ó, a gente fecha, está em 10, está em maior número. Aí a gente aprende uma outra lição maravilhosa.
maior número fora do propósito, do projeto de Deus, jamais vai superar aqueles que só estão em 2 diante do princípio, do propósito e daquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus te coloca, vá até o fim. Quando Deus fala com você, não dá ouvido aos outros. Esses 2 poderiam fazer o quê? Não é? Como que é? Como que é? Ah, é verdade. Não. Eles bateram o pé e falaram: ei, peraí. Tá tudo errado esse negócio. Não é assim que funciona, não. Deus chegou e falou isso. Nós vimos isso, vimos aquilo, vimos tudo. Porque aquele que está com seus olhos focados na promessa, e entenda, e na ordem já estabelecida por Deus, não era simplesmente uma, entenda bem, irmãos, o que está sobre a sua vida não é simplesmente uma promessa, é uma ordem que já foi estabelecida por Deus para você. Não abra mão. Por quê? Deus falou lá atrás. Falou para quem? Falou para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para onde? Que eu vou te levar para um lugar que emana leite e mel. Depois ele falou: agora eu vou te estabelecer como pai de multidões. Mas ele falou: primeiro sai da tua terra, da tua parentela. Ó, eu vou preparar tudo, mas eu vou preparar para você ir em um lugar onde você ainda não viu, ainda você não desconhece, você desconhece, você não faz nem ideia. Então não adianta planejar roteiro, não. Por quê? Porque é o meu Santo Espírito que vai te direcionar para esses lugares e estabelecer fundamentos para cada vez mais você pisar e continuar nisso. Olha que tremendo. Caleb lembrou disso lá atrás. Aleluia. O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Pensa aí rapidamente, qual foi a promessa de Deus? Não foi pequena, foi? Então por que você está limitando o poder de Deus na sua vida? Quando o Senhor estabeleceu Caleb, Ele falou algo grandioso. Ele falou o quê? Primeiro ele nasceu. Lembra? Vamos lá lembrar lá no começo. A gente leu do nascimento de quem? Judá. Quando Deus estabeleceu Caleb, Ele estabeleceu Caleb aonde? Na tribo de Judá. Por quê? Porque posteriormente Judá teria uma função principal para a vinda de Jesus. E quando há propósito firmado em Cristo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir sair do caminho, e Deus sempre vai te estabelecer diante do propósito que Ele tem para você. Mas Caleb, você já viu que ele tinha um posicionamento do quê? Um posicionamento de fé. Ele creu. Ele sabia, primeiramente, ele sabia quem ele era. Ele sabia, todos eles sempre foram ensinados. O fato de ser ensinado não significa tomar posse daquilo que Deus tem. O fato de ser ensinado simplesmente é um conhecimento que você adquire. Mas quando você coloca sua fé em ação, ou seja, quando você se posiciona diante daquilo que Deus te chamou, isso sim, é você começar a crer naquilo que Deus Ele te disse. Muitas pessoas, elas estão abaladas por causa disso. Deus prometeu e elas se cansaram lá de falar com Deus. Elas se cansaram de pedir para Deus. Elas se cansaram, porque a dificuldade está muito grande, o problema está muito grande. Parece que até o coração não bate mais direito. Senhor, é difícil então. Entenda o processo. Para Caleb foi fácil enfrentar 10 príncipes e falar contra eles? Não. Vamos se colocar um pouquinho no lugar dele ali. Vamos sair um pouco aqui dos nossos problemas e dificuldades. Vamos assumir o problema de Caleb ali agora. Ele estava responsável por uma tribo chamada Judá. Ele era o príncipe. E ele falou contra 10 príncipes. E depois que Deus ali respaldou sobre a vida dele, perceba bem isso, tá?
todas aquelas pessoas que estavam envolvidas, aqueles 10, morreram. Pense sobre isso. Tudo por quê? Porque a partir do momento que você assume quem você é, consegue enxergar esta fé sobrenatural e começa a crer naquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, vão vir problemas, vão vir dificuldades, vão vir todas as situações para você poder o quê? Reassumir quem você é diante de Deus e a promessa de Deus na sua vida. Então, quem é que fala? Sou eu que falo. É você quem fala. Você abre a boca e estabelece. Você abre a boca e dá a ordem. Que ordem que eu dou? A ordem da promessa que já foi liberada sobre a sua vida, que você não pode esquecer qual é essa promessa. Você dá a ordem. Mas como se manter diante disso? Perseverando. Entenda, irmãos, uma coisa que eu e a pastora Branca temos conversado muito em casa é: começou, dê continuidade. Não pare. Você quer ver resultado? Continue. Você quer ver resultado? Persevere. Você quer ver resultado? Continue. Mas está doendo. Ah, está doendo? Tudo bem. Vou falar eu vou falar para os irmãos da maneira que normalmente fazia antes da cirurgia na coluna. Deus falou assim: continua. É assim, ó. Vamos embora. Você vai trabalhar assim? Vou. Mas que hora que você vai chegar no ponto de ônibus? Sei lá. Mas eu vou. Saiu 1 hora antes? Tem problema, vamos embora. Por quê? Antes da cirurgia da coluna, minha perna direita, ela estava morta. E todo mundo falou o quê? Era o quê? Frescura, eu era novo. Esses dois doidos aqui acompanharam um pouquinho disso, né? Pastor Marcos, pastora Denise. E eu falei: não, Senhor, não é pelo Leandro, é pelo seu nome. É o seu nome que está em jogo, não é o Leandro morreu. É o seu nome. Todas as vezes que nós desistimos, não somos nós que desistimos. A partir do momento que você conheceu quem é Jesus na sua vida, não é mais o seu nome que está em jogo, é o nome dele que está em jogo. Isso nós não temos entendimento, né? Muitas vezes a gente esquece disso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé. E é isso que nós temos que ter, esta compreensão. Ele foi o quê? Perseverante. Ainda que todos falem ao contrário, diga sempre aquilo que está diante dos princípios de Deus, e aquilo que não vai quebrar estes princípios diante dos homens, porque o seu Deus, o nosso Deus, vai respaldar toda a sua decisão. Porque quando você se posiciona com fé, quando você crê, quando realmente você estabelece o reino de Deus e você persevera, aquilo que o Senhor prometeu começa a acontecer na sua vida, mas não do jeito que você quer, mas na intensidade e na abundância que Deus preparou para você. Então, vai recebendo o que Deus ele tem. Muitas vezes o nosso coração ele fica o quê? Incrédulo. Por que ele fica incrédulo? Porque a gente olha o hoje e esquece de um pequeno detalhe. O hoje é reflexo daquilo que nós escolhemos. Ponto. É só isso. Se nós tivermos uma escolha que não foi legal, hoje nós estamos todo mundo bem, né? Não. A gente não está legal. É que nem muitas vezes eu chegava e falava com algumas pessoas: como você quer dar o melhor para Deus no outro dia de manhã, se você fica a noite inteira jogando videogame e vai dormir 6 horas da manhã? Mas 6 horas da manhã já não era para estar em pé? 5 horas da manhã já não era para estar em pé? É meio lógico, né? Ou fica mexendo, né, no celular a noite inteira e fala: nossa, eu acho que eu tenho que acordar. Peraí, você nem dormiu, como você vai acordar? Quebra de princípios. Quando quebramos princípios, nós paramos de observar as coisas que Deus está fazendo. Quando quebramos princípios, nós perdemos o foco do que Deus ele tem. Quando quebramos princípios, nós perdemos a direção dada pelo Senhor.
nós não ouvimos mais ao Espírito Santo, nós nos submetemos àquilo que os outros estão falando e não mais à ordem específica que o Senhor nos deu. Mas Caleb, além dele ter fé, além dele crer, além dele perseverar, ele fez algo primordial, que é algo que nós necessitamos, é tomar posse de uma vez por todas da promessa de Deus em nossa vida. E não comece a entender promessa como algo material agora. Entenda a promessa. Qual promessa? A primeira promessa que nós temos que entender é a vida eterna. Quando nós temos essa primeira colocação de entender a vida eterna, de começar a entender que primeiramente nós temos que continuar por causa desta salvação, diz o quê? Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é quem? É Ele. Quando nós começamos a assumir isso, e ter o entendimento espiritual, entende, irmãos? Tudo que é gerado primeiro no reino espiritual, nós só damos a ordem, vem a existência. Tem algumas pessoas aqui que querem viver isso queima dentro delas. Mas tem outras que estão, e eu vou falar dessa maneira, irmãos. Tem outras que estão tão cheias de si, e tão cheias de tantas palavras, que não conseguem mais ouvir a Deus. Porque não querem abrir mão do pecado para assumir o princípio. Daí você fala assim, como assim? Ouvindo um dos áudios, hoje há alguns anos atrás, ouvindo um áudio, o Senhor fez com que eu prestasse atenção em algumas coisas. Quantos homens de Deus hoje que você ouve em podcast, que você ouve ele falando de vida financeira, você hoje ouve ele falando de algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, de alguns princípios que é para você poder cumprir, ou algumas leis que são estabelecidas sobre a sua vida, e esta mesma pessoa chegar diante de alguns pastores ali e falar assim, eu preciso disso que você tem. Aí, você tem tudo, então? Não, eu não sei o que é viver neste nível espiritual que você está vivendo. Eu sei o que é viver no material, fazer viver através de algumas coisas que eu aprendi e como gerar isso, mas eu não sei o que é ter uma vida espiritual. Homens que estão na mídia, homens que toda semana posta ou faz o seu podcast com N pessoas, pastores que não sabem ter uma vida, não sabe o que é ter esta intimidade, não sabe o que é ter essa profundidade com Deus. Por quê? Porque eles não estão conseguindo se enxergar. Eles pensaram que era assim, eu faço isso e está tudo bem. Na verdade não. Quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Quem é da carne, as coisas da carne. É isso, é simples. Se você está buscando as coisas desta terra, você vai se mover pelas coisas dessa terra, ponto final. Só isso. Mas se você está buscando as coisas dos céus, aí, meu irmão, vou falar para vocês, irmãos, você vai ser confrontado todo dia. É todo dia. Como? Você precisava falar desse jeito? Né? Você não podia gastar um pouquinho mais de tempo comigo que eu precisava falar com você? Mas que senão eu ia ficar sem café. Jejua. Não é assim? Acordei cansado. Problema, levanta. Levanta porque eu preciso falar com você. Sabe por quê? Você me ouvindo agora, você vai conseguir resolver coisas
que nenhum outro pode fazer, porque eu te chamei para fazer isso. Tem mais confronto? Lógico que tem. Você está indo dormir tarde, chega 3 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus levanta você. Ninguém mandou você ir dormir tarde. Alguém falou para você ir dormir tarde? Não. Mas o Espírito Santo de Deus está lá, ó. Levanta, eu preciso entregar algo para você, precisa ser agora, ó. Estou tocando a campainha e ninguém atende. Confronto. Vida espiritual. Entenda. Deus não chama desocupado para habitar o reino. Por que Deus chama pessoas ocupadas? Porque Ele tem que crer. Ele tem que crer. Se ele não crer, ele não faz. Se ele não tiver certeza, ele não faz. Então por isso que Deus chegou e colocou Caleb e falou o quê? Mostrou para ele, mandou ele lá, revelou isso na vida dele, como tem feito isso em nossas vidas. Como tem feito. Entenda uma coisa. Mas muitas vezes você faz determinada coisa porque você é pastor. Então, irmãos, agora deixa eu contar um segredo, e esse segredo tem que ser para toda a sua vida. Antes de qualquer tipo de título, e é bom que assim, tem algumas pessoas aqui que não deixam mentir, aleluia, né, pastor? Oh, glória. Antes de qualquer título, era 8, 9, 10 horas da noite, gente chegando e falando assim: você pode vir orar aqui por mim? Peraí, vai lá no orelhão, pega lá, vamos embora, para tal lugar se a gente se encontra e tal, vamos. Ficava lá, ia, e vai embora. Qual era o cargo que vocês tinham na igreja então? Que cargo? Deus não te chama por causa de cargo. Deus não te chama por causa de título. Não, Deus não te estabelece por estas coisas. O princípio dele está em relação àquilo que ele vê dentro de você. Isso é grandioso. Domingo passado, a pastora Leda ministrou. Quinta-feira, a pastora Patrícia ministrou. E o que nós aprendemos nessas ministrações? Nós colocamos em prática? Como assim? Porque eu falo assim que elas falaram de algo que, se você não se movimentar num posicionamento e arrancar de uma vez estas raízes, nada pode ser estabelecido naquele lugar. Porque assim, você já conseguiu levantar muro onde tem raiz de árvore? Fala aí, me dá o segredo. Fala aí. Como? Você não faz, você tem que arrancar tudo, não é? Então, Deus não pode estabelecer algo que ainda está cheio de raízes dentro de nós. Ou a gente libera e joga fora, senão Deus não faz. Então, se há algo dentro de nós, nós precisamos liberar. E quando nós tomamos posse da nossa promessa, nós temos que lembrar a Deus daquilo que Ele é, e daquilo que nós falamos diante dEle, e da promessa que nos foi dada e nos foi estabelecida. Mas eu tenho que falar? Entenda, temos, porque nós que somos esquecidos, não é Deus. Nós que não lembramos. Deus falou: olha, você tem que fazer isso. Passa-se o tempo, a gente fala assim: eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Não, Deus não falou para você fazer aquilo, Deus falou para você fazer isso. E o que depois que Josué assumiu, eles entraram em Canaã, Caleb fez. Em Josué capítulo 14, versículo 11, fala assim: e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto que para a guerra, como para sair e entrar. E lá no versículo 9, um pouco antes, ele falou assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Quando nós lembramos a Deus daquilo que Ele tem, quando nós tomamos posse de todas essas palavras, o Senhor, Ele tem prazer em entregar aquilo que Ele nos disse. Nesta noite, eu quero que você compreenda algo. Se
se você continuar, isso já está sendo ministrado nos cultos, irmãos. Só a gente perceber. Se você continuar em cima daquilo que você acredita que é o certo, e quebrando o princípio daquilo que Deus estabeleceu, você vai continuar vivendo da mesma maneira que você está. Mas se você entender quem você é hoje, e compreender aquilo que Deus tem para a sua vida, e começar a arrancar estas raízes. Que raízes? A primeira raiz que o Espírito Santo de Deus está falando é o perdão. O perdão por aquela palavra que aquela pessoa disse, que quando você lembra, até hoje está guardado. Até hoje está aí dentro. Até hoje você ainda fica na sua cabeça. Por que que essa pessoa disse isso? Porque entenda algo, irmãos. Você só dá, ou a pessoa só dá, aquilo que ela tem. Não exige ao contrário de ninguém. Você quer o abraço de uma pessoa? Vai lá e dê o abraço. Eu sou especialista em abraço, aleluia, né, irmãos? Aleluia. Os irmãos olham e fazem. Tem uns irmãos que fazem assim, ó. Vocês pouquinho dá? Aperta não, pastor, aperta não. Mas abraça, não abraça? Aleluia. Glória a Deus, isso aí, essa é a parte. Se você quer uma conversa, converse. Tudo aquilo que a gente semear, nós vamos, ó. Olha, e ainda não é palavra de dízimo e oferta não, né, apóstolo? Aleluia. Aí já é um outro nível. Nesta semana, quantas vezes você orou pelo menos por uma pessoa daqui que está do seu lado? Quantas vezes você jejuou por este casamento ou por estas vidas? Nós não estamos falando somente de tomar posse de algo supérfluo, de algo que a gente vai receber e está tudo certo. Não. Nós estamos falando de uma profundidade para a gente continuar. Ou profundidade para a gente mergulhar e fazer. Se aquele pecado, ele subsiste em nós e nós não conseguimos, nós vamos pedir o quê? Ajuda. Mas eu vou ter que confessar então. Quem confessa os seus pecados alcança o quê? Misericórdia. Perdão. Peça ajuda. Se você não peça ajuda, não tem problema nenhum. A única coisa que nós vamos fazer é agora cobrir mais você de oração. Aleluia. Vai conversar mais com você. Mas eu sou meio tímido. Não se preocupa não. A gente vai continuar conversando do mesmo jeito. Você vai continuar tímido do mesmo jeito. Até a hora que Deus falar assim, vai, fala agora, aleluia, glória a Deus. É que nem um rapaz que veio aqui no culto e fala assim, abraça a pessoa que está do seu lado. Ele fez assim, ó. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Eu falei, eu vou aí te abraçar. Ele fez assim, ó, já abraçou a pessoa do lado. Eu falei, como assim? Por quê? Entenda algo. Tem coisas que estão nos prendendo. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que estão nos prendendo essa noite. Estão nos prendendo. Foi uma palavra, foi uma atitude, foi uma ação, foi algo. Entenda uma coisa, irmãos, e eu vou ser bem direto com os irmãos. Tem dias que assim, eu estou aqui no culto, eu estou vendo todo mundo, mas da mesma maneira que eu estou vendo, eu não estou enxergando ninguém. Por quê? Porque Deus está me mostrando umas coisas que você pode passar do meu lado. Se você viu que eu não te cumprimentei, faz assim, ó, pode bater, pode, não tem problema. Por quê? Porque eu não estou te vendo. Literalmente, eu não estou te vendo. E muitas vezes a gente chega e fala, irmã Neide não me cumprimentou hoje. Né? Aleluia. Não. Muitas vezes, Deus está falando algo e nós não estamos percebendo os detalhes. Esses detalhes que nós temos que perceber. Você viu a atitude de alguém que você não gostou? Não espera a pessoa. Não deixa nada chegar no seu coração e gerar qualquer mal-estar. Vai lá, abraça e fala assim, olha, se eu fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Porque muitas vezes, o que você faz, para você é normal, mas para a pessoa que recebeu, é uma coisa que constrange e gera uma ferida. 10 homens estavam desse jeito.
Só 2 entenderam o que era viver esta promessa por completo. Não penalize a sua geração por uma atitude sua. Não penalize o que Deus tem para fazer e produzir e multiplicar na sua vida por causa disso. Literalmente, quebra todo orgulho. Por isso que eu digo, se eu fiz alguma coisa para cada um dos irmãos aqui, não sei quem foi, não sei quando, não sei o que, eu peço perdão. E se você quiser que eu falo na frente, você levanta a mão, eu vou aí e falo. Não tem problema nenhum isso, sabe por quê? Porque o nosso negócio não é aqui. O nosso negócio é no céu. Se a gente quiser alguma coisa aqui na terra, então é o seguinte, está na hora de a gente aprender a servir. Quebra todo esse conceito, quebra todo esse orgulho, deixa Deus desfazer tudo, para que a glória dele se manifeste. Porque quando essa glória ela vem, irmãos, entenda isso, é essa proporção que Deus está nos levando como corpo de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós paramos de achar que somos nós, que nós vamos pegar, colocar uma capa, a gente vai começar a voar e nós somos homem de aço. Se é que é Mulher Maravilha, não. Nós somos pó e cinza, e quem nos fortalece continua sendo o Senhor. Entenda, a gente não tem a criptonita para poder colocar ali, não. Nós temos o Espírito Santo que evita qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de circunstância ou situação. Então nós sim somos selados por uma promessa, e nós temos que assumir esta promessa e fazer com que Deus, Ele seja sempre a nossa referência, e sempre Jesus Cristo seja o marco estabelecido em nós para um novo tempo no Senhor e conquistar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou te fazer 6 perguntas e eu quero que você pense agora. Você que pode, fecha realmente os teus olhos. E eu quero te fazer essa pergunta e quero que você entenda isso. Fecha os teus olhos, por favor. Porque muitas vezes Deus está querendo falar contigo e você não está querendo ouvir Ele. Eu sei, é muito difícil isso. Principalmente quando Deus está te confrontando em algumas coisas. E está te mostrando o caminho e está te mostrando a saída disso daí que você não entende por que você está passando e por que o seu coração está tão agitado. Então pensa sobre isso. O que você está vendo hoje? Pensa aí. Pensou? Ótimo. Agora pensa, como você está enxergando essa situação? Quais têm sido suas palavras em relação àquilo que o Senhor tem te dito? Quais têm sido as suas palavras em relação àquilo que você tem visto? Qual é o Deus que você está confiando? Onde você tem colocado a sua fé? Você tem crido naquilo que o Senhor te prometeu? Pense sobre isso. Pense sobre isso agora. Nós vamos estar adorando ao Senhor, mas eu quero que você se concentre nessas perguntas. O que você está vendo hoje? Como você está enxergando essa situação? Quais têm sido suas palavras em relação àquilo que o Senhor tem te dito? Quais têm sido suas palavras em relação àquilo que você tem visto? Qual é o Deus que você está confiando? Onde você tem colocado a sua fé? Você tem crido naquilo que o Senhor te prometeu?